Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e neste vídeo vamos resolver uma questão clássica de diluição de soluções, que derruba muitos alunos em prova. Então, uma questão aqui sobre diluição e também sobre mistura de soluções. Então a questão é a seguinte: um professor precisa preparar 100 ml de uma solução de concentração 0,1 mol por litro de ácido sulfúrico para uma aula. Entretanto, no laboratório da escola só tem duas soluções daquele ácido. Uma já com concentração de 0,25 mol por litro e a outra com concentração de 0,05 mol por litro. E aí, 4 estudantes sugeriram os seguintes procedimentos para preparar a solução desejada pelo professor. Okay? Então, é uma situação, podia ser uma situação do dia a dia de uma sala de aula para um professor. Ok? Então, você precisa, para você fazer um experimento, 100 ml nesta concentração de ácido sulfúrico, tá? E aí você tem duas soluções já prontas, você não tem como preparar mais uma solução nova. Então, como que você consegue chegar neste volume e nesta concentração final? Ok? Então, ele vai pegar essa solução de concentração 0,25 mol por litro e essa solução de concentração 0,05 mol por litro, e aí os alunos sugerem 4 aqui diluições ou aquecimento ou misturas dessas soluções, tá? Então aqui você coloca água para diluir e a gente vai descobrir se essa diluição chega nessa concentração. Aqui ele aquece, ou seja, ele retira o solvente, então ela vai ficar mais concentrada, tá? Só que será que ela chega nessa concentração? E a mistura dessas duas soluções, nessas duas condições aqui, nestes volumes ou nestes volumes de cada uma, para ver se a gente chega aqui onde a gente quer, ok? Então, quais procedimentos sugeridos pelos alunos darão certo? O que é feito no 2 e no 3, ou apenas no 1, ou apenas no 3, ok? Então, é isso que a gente vai descobrir, ok? Então, você vai descobrir agora aqui comigo como analisar diluições corretamente e também porque misturar volumes não garante apenas a concentração desejada. Você vai aprender isso aqui comigo também, ok? Então, vamos começar a detonar essa questão aqui, ok? Então, as informações importantes aqui de dados são esses que a gente vai trabalhar, ok? Então, aqui é onde a gente quer chegar a partir dessa solução nesta concentração ou desta solução nesta concentração, ok? Então, vou separar esses dois dados, mais esses 4 procedimentos e a gente vai começar a fazer os cálculos a partir do próximo slide, ok? Então, a gente vai ver as soluções, as respostas, os procedimentos que darem corretos serão os que me derem um volume final de 100 ml e a concentração de 0,1 mol por litro, ok? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, a gente vai fazer aqui os cálculos para o primeiro procedimento, tá? E isso se segue. Depois a gente vai fazer para o segundo, para o terceiro e para o quarto, ok? E aí a gente vai chegar na alternativa correta. Então, é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, né? Porque você vai ter que fazer todos aqui os cálculos para ver se bate com, no final, dando 100 ml na concentração de 0,1 mol por litro, ok? E aí nós temos a solução nesta concentração, que é uma das soluções, e a outra solução está nesta concentração. Então a gente vai ver o que cada item está pedindo e vamos desenvolver isso aqui, ok? Então, erros conceituais aqui aparecem muito em provas e concursos, e é por isso que eles colocam esse tipo de questão, porque esse tipo de questão é que pega os alunos, ok? E mesmo sendo essa questão para concurso para professor de química, nesse caso os professores são os próprios alunos. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui nesse primeiro procedimento aqui sugerido pelos alunos? Então, ele fala que ele vai... Bom, o aluno fala, dilui 25 ml da solução de 0,25 mol por litro, ou seja, fala para diluir essa solução, tá? E depois colocar 75 ml de água. E aqui está um erro que você pode cometer, que alguns alunos a gente sabe que cometem esse erro, tá? Então, qual que é o jeito mais simples de a gente resolver essa questão? É usar aquela fórmula clássica que
é a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Então, formulinha clássica, você aprende essa fórmula durante o ensino médio. Então, você, professor, que está fazendo essa prova aqui para a Secretaria da Educação de Santa Catarina, com certeza deve saber dessa fórmula, ok? E aí, tem que tomar cuidado aqui no seguinte, ok? Então, pegando aqui, ó, a concentração inicial é a concentração de 0,25 mol por litro, 0,25 mol por litro. O volume inicial são os 25 ml dessa solução, tá? Então, não precisa transformar aqui para litro quando você usa esta fórmula, tá? Você pode deixar em ml, porque os ml eles se cancelam, ok? Então, a concentração final é a que a gente quer saber, que a gente espera que seja essa daqui. Se a concentração final der esse valor, o item 1 ele estará correto e faz parte de uma das respostas, ok? E o volume final é aqui que ele pega o negócio. Você vê aqui e fala, bom, o volume final, ó, 75 ml de água. Se você colocar aqui 75 ml, você errou essa questão, tá? É a interpretação do enunciado, ó. Ele fala aqui, ó, diluir 25 ml da solução 0,25 mol por litro com mais 75 ml de água, totalizando 100 ml, que é o que ele quer, ok? Então, se você, e isso os alunos fazem muito, joga aqui 75 ml. E aí errou a questão, ok? Então, aqui o volume final é de 100 ml, tá? Porque é os 25 aqui do início, mas os 75, ele está misturando, ele está adicionando nessa solução, que já tem 25 ml, mais 75 ml, para me dar um volume final de 100 ml, ok? Então, vamos fazer agora as contas aqui. Como eu falei, por que eu posso deixar em ml aqui? Porque ml aqui cancela com ml daqui. E a minha unidade de ml, ela acaba cancelando. Porque essa daqui estaria no numerador, essa daqui estaria no denominador. Então, um ml em cima, outro ml embaixo, eles acabam se cancelando, tá? E eu já nem arrasto isso para o restante do cálculo. O que eu faço agora? Bom, eu isolo esse cara. Então, a concentração final vai ser igual a quê? Tá? Posso simplificar aqui também, ó, como está aqui em lados opostos, eu posso simplificar, tá? Então, aqui, 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 vai me dar 4. E aí, eu já estou com números bem mais fáceis de se calcular. Então, aqui sobrou 0,25 vezes 1, que dá 0,25, dividido por 4. Aí eu posso colocar aqui que 0,25 é 25 sobre 100, vezes 4. Isso aqui é igual a 400. Tá? Então, isso aqui fica 25 sobre 400. E aí, 25 dividido por 400, isso aqui dá 0,062 mol por litro de concentração, tá? Que é a única unidade que sobrou, ó. A única unidade que sobra é mol por litro, porque ml cancelou com ml. E a unidade de concentração tem que ser em mol por litro. Ok? Então, esse aqui está fora. Não bateu com 0,1 mol por litro. Ó. A concentração que a gente precisa é essa daqui, ó. E a concentração deu 0,062. Então, tudo que tiver esse item 1, ele está fora. Ok? Então, todas as alternativas que tem o item 1 já estão fora. Ok? Entendeu o que a gente fez aqui? A gente usou uma fórmula clássica, formulinha clássica que a gente aprende lá no segundo ano do ensino médio. Que concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Ok? Então, essa daqui a gente acabou usando a fórmula. Vamos ver a seguinte. Aqui agora, tá? Então, ele fala que ele vai
Aquecer 200 ml da solução 0,05 mol por litro. Então agora ele está trabalhando com essa segunda solução, tá? Aqui tem a concentração de 0,05 mol por litro. Até que o volume final atinja 100 ml. Ok? Então, ela está aqui, ela é mais diluída, ó, a gente quer chegar nesse valor. Como esse valor de concentração é menor do que 0,1, o que ele está fazendo? Ele está evaporando o solvente, apenas o solvente evapora, ok? E o ácido sulfúrico, ele permanece em solução, ok? Então, você vai deixar ela mais concentrada. Mas será que esse procedimento faz com que a gente chegue nesta concentração aqui? É isso que a gente vai descobrir através de cálculos, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente vai usar também a fórmula, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Ok? Por que a gente vai usar essa fórmula? Bom, eu tenho os dois volumes, ó, o volume inicial e o volume final, ok? Eu tenho aqui a concentração inicial e aí descubro a concentração final. Se a concentração final der esse valor aqui, esse procedimento dá certo, ok? Então vamos fazer as substituições, ó. Concentração inicial é a concentração da solução que já está pronta. Então é 0,05 mol por litro. E o volume inicial, ele fala que parte de 200. Então ele parte de 200 ml. É igual à concentração final, a gente vai descobrir, ok? Mas se ela der isso aqui, esse procedimento está correto. Se não der, o 2 também está fora, ok? Então a concentração final e o volume final é o que ele quer, que é 100 ml. Por isso que ele coloca aqui que ele pega 200 ml e deixa evaporar até chegar em 100 ml. Então, isso daqui é o meu volume final. Ok? Por isso que a gente está usando essa fórmula. A gente tem três parâmetros dessa fórmula. A gente tem a concentração inicial, temos o volume inicial e temos o volume final. Então, eu acho a concentração final nesse caso. Ok? Então, aqui ml cancela com ml. Ok? Por isso que eu posso deixar em ml. Então, ml cancela com ml. Aqui eu posso simplificar, ó, 100 por 100 dá 1. 200 dividido por 100 me dá 2. Então, a concentração final, a minha molaridade final, vai ser 0,05 vezes 2. 0,05. Vamos colocar aqui, mol por litro vezes 2. Quanto dá isso aqui? Dá 0,1 mol por litro, que é o que ele quer. Tá? Então, 0,05 vezes 2 dá isso aqui mesmo. Então, essa daqui é um procedimento válido para a gente chegar na concentração que o professor quer. Ok? Então, mol por litro. Então, o 2 está correto. Então, quando a gente vem aqui para as alternativas, ó, o que tem 1 está fora. Então, o que tem 1 está fora. E a gente viu, o que tem 2 está dentro. Então, essa daqui também está fora, porque fala que o 3 apenas estaria correto. Então, a gente está entre ser a 3 correta ou a 4 correta. Ok? Então, a gente vai fazer agora o 3. Se o 3 der o correto, a gente chega na A. A gente já sabe que se o 3 não der correto, a gente nem precisaria fazer o 4, quando a gente está fazendo a prova no dia. Porque se a gente sabe que tem que ter duas respostas aqui, ó. Então, se não for a 3, com certeza a 4 é a correta. Ok? Então, vamos fazer a 3 aqui, porque a 3 é diferente. Agora, a gente não vai usar essa fórmula que a gente usou para fazer aí os cálculos da 1 e da 2. Agora, a gente vai fazer aqui a 3. E aí, ele fala de mistura de solução. E aí, quando você aprende lá o capítulo de Química Analítica sobre preparo de solução, diluição de solução e também sobre mistura de solução, a gente aprende agora a utilizar uma nova fórmula, ok? Então, a gente vai pegar aqui que a concentração molar final, ela vai ser o quê? Ela é, podemos colocar aqui, a concentração de A vezes o volume de A mais a concentração de B vezes o volume de B,
dividido pelo volume total. Ok? Por que que isso aqui dá certo? Você aprendeu lá que cálculo de molaridade se calcula da seguinte forma. A concentração molar é o número de mols pelo volume. O que é o número de mols? Se eu isolo esse cara aqui, o volume sobe multiplicando a concentração. A concentração vezes o volume. Então, para eu achar o número de mols, eu pego a concentração e multiplico pelo volume. E eu tenho o número de mols. Ok? Então, essas daqui são fórmulas que você aprende durante o ensino médio. Tá? Eu sei porque todo o material de ensino médio passa por isso aqui. Ok? Então, o que é isso aqui? Ó? Concentração vezes volume. Concentração vezes volume. Aqui seria o número de mols de A. Aqui seria o número de mols de B. E aqui é o volume total. Então, você está somando aqui, você está pegando aqui, multiplicando volume por concentração, você acha o número de mols. Então, quando eu pego e multiplico concentração vezes volume, é como se eu estivesse pegando, como eu estou misturando duas soluções, e o soluto é o mesmo, né? O ácido sulfúrico está nas duas soluções, o soluto é o mesmo, então eu estou pegando o número de mols que eu tenho da solução A, mais o número de mols de ácido sulfúrico que eu tenho da solução B, e eu estou dividindo pelo volume total. Então, eu estou usando essa fórmula aqui, só que somando os números de mols. Então, é como se a concentração de uma mistura fosse o número de mols de A mais o número de mols da solução B dividido pelo volume total, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Por isso que isso aqui dá certo. Ok? Então, eu não preciso, tá? O que eu poderia fazer? Isso aqui de duas formas, essa resolução. Eu poderia usar isso aqui, essa fórmula aqui, para vocês. E se você está na sua casa e quer confirmar isso aqui, faz separado. Usa essa fórmula para calcular o número de mols. Usa essa fórmula para calcular o número de mols da solução A. Você pega a concentração da solução A e multiplica pelo volume. Isso aqui, só que aqui o volume tem que estar em litros. Ok? Então, aqui, se você for fazer essa técnica aqui, o volume tem que estar em litros. Por aqui, ele não precisa estar em litros porque os volumes vão se cancelar. Ok? Mas vem aqui, calcula, multiplica a concentração pelo este volume em litros, você vai ver que vai dar o número de mols. Aí você faz a mesma coisa aqui separado. Aqui você transforma em litros, multiplica por essa concentração. Aí esses dois valores que você encontrar daqui, esse valor que você encontrar daqui, esse valor que você encontrar daqui, você soma. Então imagina que aqui foi o N de A, aqui foi o N de B, aí você soma NA mais NB e divide pelo volume total. Então o volume total é 100 ml. Tá? Então aqui é 0,025 litro, aqui é 0,075 litro. Então você pega aqui a somatória desses números de mols e divide por 0,1 litro. E aí você vai chegar na mesma resposta que a gente vai chegar aqui, usando esta outra fórmula que eu estou apresentando aqui para vocês. Ok? Então, dá no mesmo, tá? Essa fórmula aqui ela é muito mais rápida, ok? Porque eu vou juntar tudo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, vou colocar a caneta preta. Então, a concentração molar final, ela vai ser o quê? A concentração de A. Concentração da solução A. 0,25 mol por litro. E o volume de A? 25 ml. Aqui eu posso deixar em ml, porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ok? Aqui não. Se eu fosse usar por aqui, eu tenho que passar para litro. Porque aí, como aqui é uma concentração molar, aí aqui, por exemplo, aqui é mol por litro a unidade. Aí aqui ela tem que ser em litro, porque litro cancela com litro. Se eu deixar aqui em ml, ml não cancela com litro, então dá errado, tá? Então aqui eu tenho que passar para litro aqui, para que litro cancele com litro e eu acho o número de mols, que é o que eu quero, ok? Então é isso que a gente está fazendo, tá certo?
Aí vamos pegar aqui, vamos ter que apagar isso aqui para não ficar muito junto. Vamos pegar agora os dados da solução B. Então, vou pegar aqui a concentração de 0,05 mol por litro e vou multiplicar pelo volume em ml. Se você quiser transformar para litro, também não tem problema, certo? Vai dar certo do mesmo jeito. Falar, não sei quando tem que usar para litro ou quando tem que usar para ml. Você colocando as unidades te ajuda a entender, ok? Mas se você quer sempre usar em litro, não tem problema. Você pega e vamos dividir tudo pelo volume total. Como que é o volume total? É 100 ml. Porque ele está usando 25, está juntando 25 ml dessa solução A com mais 75 ml dessa solução B. Então ele colocou da solução A, colocou 25 ml, da solução B colocou 75 ml, então o volume final é 100 ml. Ok? Então 100 ml. E é por isso que eu posso deixar em ml aqui. Porque como você está dividindo aqui ml, deixando aqui em ml, aí esse ml de baixo cancela com os ml de cima, tá? E por que que cancela? Porque aqui é uma somatória, tá? Então, esses ml aqui, eles se cancelam, né? Eles vão ser somados, depois eles se cancelam com o de baixo. Então, por isso que você pode, se aqui fosse uma multiplicação, um de cima cancela só com um de baixo. Como aqui é uma soma, então, por isso que esse de baixo aqui cancela com esses dois de cima, porque eles vão ser somados, ok? Por isso que eu posso fazer isso apenas. Então, vamos lá, tá? Então, fazendo agora esse cálculo aqui, tá? Fazendo este cálculo aqui, e aí você vai ter que fazer na raça, tá? Você vai ter que fazer isso aqui na raça, depois dividir por 100. Isso aqui vai me dar 0,1 mol por litro, ok? 0,1 mol por litro, que é o que a gente queria, ó. A gente quer 0,1 mol por litro e 100 ml. Então a gente está juntando 25 ml com 75 ml, dando 100 ml que ele está pedindo. E a concentração, a gente chegou na concentração que ele queria. Então esse 3 ele também está correto. Então, como só tem 2 itens em cada alternativa, a gente sabe que a alternativa que tem o 2 e o 3 é a alternativa correta, ok? Mas vamos fazer isso aqui também para o item 4. Ok? A gente já sabe, a gente está fazendo a prova no dia, a gente já passa para frente, ok? Mas vamos forçar isso aqui mais uma vez, ok? Então vamos lá. A formulinha é a mesma porque, novamente, é a mistura de duas soluções, tá? Duas soluções de mesmo soluto, tá? Então, quando você estuda esse assunto, você tem lá mistura de soluções de mesmo soluto. Mistura de solução com solutos diferentes, mas que não reagem entre si. Ou mistura de solutos que reagem entre si. Então, tem 3 casos. Tá? Esse aqui que o soluto é o mesmo, ok? Você tem, que é o caso mais simples. Tá? Ele está cobrando na prova para professor, ainda o caso mais simples que tem, que é esse aqui. Porque os solutos são os mesmos das duas soluções. Você tem o caso de solutos da mesma... a mistura de solutos iguais, você tem a mistura de solutos diferentes e você tem quando ocorre reação entre essa mistura, ok? Então, esse aqui é o caso mais simples que tem. Então, novamente, a concentração final é igual a concentração de A vezes o volume de A, mais a concentração de B vezes o volume de B, dividido pelo volume total. Agora é só substituir, tá? Então, a concentração molar de A, 0,25, tá? Aí, mol por litro. O volume de A pode estar em ml, porque você viu que cancela com de baixo, desde que a gente deixe embaixo em ml, ok? Então, vezes 40 ml. Mais, agora, a concentração da solução B, 0,05 mol por litro, vezes o volume de B, 60 ml. E aí a gente divide tudo por quanto? A gente divide tudo por 100 ml, tá? E aí, novamente, a gente vê que esse ml de baixo cancela com esses ml de cima, ok? Porque
porque aqui é uma soma, ok? Se fosse, como eu já disse, se fosse uma multiplicação, um de baixo cancela só um de cima, ainda sobraria um em cima. Mas é uma soma, então isso daqui vai ser somado, então você vai ter um ml só em cima, ok? E aí, fazendo essa conta, isso vezes isso, isso vezes isso, depois você soma, você vai chegar em que valor? Em 0,13 mol por litro de concentração, ok? Então, a sua concentração final molar, ela vai ser de 0,13 mol por litro. E aí não chega nessa concentração que ele quer. Então, a alternativa correta mesmo é a 3 e a 4. Ok? Então, vocês viram que a questão, ela aborda não apenas um tipo de assunto de concentração de solução. Você tem a parte de concentração, a parte de diluição, ok? E aqui você tem a parte onde você mistura duas soluções, só que no caso onde os solutos são os mesmos, ok? Então, uma questãozinha simples, creio eu, tá? Mas tem umas coisas que você tem que tomar cuidado aqui, como por exemplo, naquele momento em que a concentração, em que o volume final não é 75 ml, é a soma desse 75 com esse 25, dando 100 ml de volume final, ok? Então tem algumas coisas aqui que tem que tomar cuidado, ok? Mas é uma questão que eu vejo aí bem tranquila sobre esse assunto, e dentro das questões que eu vi desse concurso, essa era uma das mais chatinhas de se fazer, ok? Vocês viram que não tinha segredo nenhum. Então, quando a gente vem aqui para a alternativa, a gente viu que a 2 e a 3 são as corretas, ok? Então, a gente mata aqui que o item 2 e o item 3 são os itens corretos dessa questão, tá certo? Então, uma questãozinha aqui bem interessante, tá? Aborda uma situação de um dia a dia de um professor, né? Lembrando que esse concurso é para professor de Química de Santa Catarina, ok? Então, mas creio que aí todo mundo deva, que tenha aí estudado, se preparado para fazer essa prova de concurso, tenha conseguido fazer esta questão, tá certo? Então, se você aprendeu alguma coisa aqui comigo, já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conseguiriam resolvê-la ou não. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa é a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!